Olá, boa noite. Começa o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, qualidade do transporte público na cidade de Balneário Camboriú. Mas, evidentemente, não podemos deixar de falar nas cidades vizinhas e nas empresas que atendem o nosso município. Hoje, o problema do transporte não é uma realidade única e exclusiva do município, mas um problema metropolitano. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre o tema de hoje, discutir e questionar os nossos entrevistados, eu recebo, além dos vereadores, evidentemente, os nossos entrevistados, eu recebo o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB, o vereador Nilson Probst, do MDB, o representante, o gerente administrativo da Aviação Praiana, o Rafael Seara, e também o presidente do Foro Metropolitano, o Rafael Maier. Começando pela apresentação individual de cada um, agradecendo a presença de todos para discutir um tema tão importante, polêmico e que a população questiona sempre os vereadores e, de um modo geral, as empresas que prestam esse tipo de serviço. Vereador Aldemar Pereira, Bola, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. O vereador Nilson, os dois Rafael, né? O Seara e o do Foro Metropolitano. Essa questão do transporte coletivo, né, de pessoas aqui na nossa região da Anfra realmente é complicado, né? É um tema sério, tem que ser discutido. O Brasil passa por uma crise e tudo tem que se adaptar, tudo tem que se reorganizar e tudo tem que ser revisto. E nesse momento o trauma maior que a gente está vivendo é justamente esse. E que chega o momento em que tem que se rever a questão do transporte coletivo de pessoas na nossa região. Vamos falar sobre isso hoje aqui. Rafael Maier, obrigado por estar aqui, ele é o presidente do Foro Metropolitano. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite aos queridos que estão aqui debatendo com a gente, a você que está em casa, é uma satisfação poder participar do programa e debater esse importante tema que é o transporte público integrado da nossa região. Rafael Seara, obrigado, que representa a Praiana, tudo bem? Boa noite Lacerda, boa noite Nilson, Rafael, Bola. Estamos aqui para debater e discutir as possíveis soluções, aí, as mazelas e as virtudes do nosso setor aí. Vereador Nilson, obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite Lacerda, boa noite Bola, os dois Rafael, as pessoas, a equipe que está aqui nos acompanhando, enfim. Na verdade é um assunto bastante polêmico, né? Nós precisamos resolver isso, o debate já vem de muitos anos, temos visto aí a diminuição do número de pessoas usando o ônibus, o transporte coletivo, ao invés de ser ao contrário, as pessoas usarem mais, né? Usar menos os veículos, né? Está sendo ao contrário. Então é um tema bastante polêmico e nós precisamos discutir diariamente isso e achar uma solução. Em cima dessa sua observação, eu quero começar o nosso programa de hoje, perguntando de quem é a real responsabilidade pela diminuição do número de passageiros, pela qualidade do transporte público, que tem diminuído com o passar dos anos, apesar dos investimentos que a maioria das empresas estão fazendo, e também como solucionar esse problema, já que a maioria das nossas cidades, e falando especialmente em Balneário Camboriú, é uma cidade que não foi projetada para ter linhas exclusivas para o transporte público. Como resolver esta equação? Quem quiser começar, os vereadores ou os responsáveis pela empresa e pelo Foro Metropolitano, o que tu acha, Rafael? Você começa? Posso que envolve começar. O processo metropolitano? Na verdade, Lacerda, eu vejo que essa questão do transporte público, ela já há algum tempo ela vem sendo negligenciada pelo poder público. Como eu sempre coloco, a necessidade de nós compreendermos e fazermos uma opção. Se a gente vai privilegiar o transporte privado ou o transporte público. Parece que até o momento há um privilégio do transporte individual em detrimento do transporte público. Especificamente quando nós tratamos de um transporte público integrado da região, questiona assim, de quem é a responsabilidade,
Santa Catarina, como estado, o estado de Santa Catarina, ele negligencia e muito a parte do transporte metropolitano, a parte do transporte regional. Muito embora as cidades elas licitem, façam as concessões dos transportes individualmente dentro das cidades, ainda em Santa Catarina, com exceção da nossa capital, não se discutiu ainda um sistema efetivo de transporte integrado entre as cidades. E a nossa região, a região da Foz do Rio Itajaiaçu, ela já passou o tempo, já urge que nós tenhamos uma solução de transporte público integrado e uma solução de mobilidade urbana efetiva. Então, há necessidade da participação dos representantes parlamentares e também do próprio Estado de Santa Catarina, que já lá atrás instituiu as regiões metropolitanas, mas precisa operacionalizar isso. Pois é, essa carência da ação do órgão público, do município de modo geral, que poderia estar discutindo isso. Nós temos uma associação que já poderia estar levantando isso, já fez inclusive levantamento de mobilidade urbana na região, tinha um plano contratado para isso, uma empresa contratada para isso. Isso acaba prejudicando diretamente as empresas prestadoras de serviço através de concessão e que muitas vezes não tem inclusive seus preços reajustados de forma digna e correta em função de acabar refletindo no bolso do usuário. E o usuário, com isso, está correndo. Eu pergunto ao representante da Praiana para depois os vereadores falarem com relação ao posicionamento dos vereadores e ao posicionamento do poder público, de um modo geral. A Praiana sentiu isso no passar dos anos. Como é que a Praiana tem feito para recuperar o capital perdido e investir em melhorias? Exatamente isso que tu comentou, Lacerda. O que acontece é que ao longo dos anos, né, com a diminuição do número de passageiros, né, perdendo para o transporte individual, como o próprio Rafael aqui do meu lado citou, né, e a ineficiência do transporte coletivo também em parte pela falta de investimento do poder público em infraestrutura viária, em condições de trafegar através de vias pelo menos preferenciais dos ônibus, né? Isso aí aliado ao crescimento do poder aquisitivo da população também, que teve acesso à possibilidade de comprar um carro, seu carro, ou até alguns que preferem a moto, apesar de ser uma outra mazela que daí quase que colapsa a questão da saúde pública aí com acidentes frequentes. A moto é um dos principais responsáveis, né? Mas essa diminuição do número de passageiros e o aumento das gratuidades, a população vai envelhecendo, os benefícios vão aumentando, então tudo isso vai onerando o passageiro comum a uma tarifa no preço final. Exatamente. A gente pensa, às vezes o pessoal que não tem muito contato com as planilhas de reajuste de transporte não sabe como funciona, mas na verdade a gratuidade não existe, né? Ela só é transferida. Perfeito. O valor que seria pago pelos idosos, estudantes, professores deficientes, enfim, ele é retransmitido para o cálculo tarifário e quem paga a tarifa é o usuário comum. E isso está se tornando inviável, porque a tarifa está ficando muito cara. Então, se não houver um investimento maciço do poder público para fazer vias de acesso, vias preferenciais para o transporte coletivo, pontos de ônibus, abrigos de ônibus realmente que dê segurança e um conforto, né, para o usuário, e inevitavelmente subsídio dessas gratuidades ou pelo menos parte delas, né, eu não vejo uma solução viável sem essas questões terem sido respondidas. É lógico que eu também não estou tirando a culpa de algumas empresas que não fazem um investimento devido e a qualificação devida, mas como eu mostrei para vocês anteriormente nos gráficos, a Praiana conseguia, há 10 anos atrás, fazer uma renovação de frota frequente, comprar só carros zero e utilizar, né, o recurso que vinha desse fluxo maior de passageiros para reinvestir na frota e na qualidade do atendimento. Hoje a gente está vendendo o almoço para pagar a janta. Pois é. Vereadores Nilson e vereador Bola, a situação que vocês acabaram de ouvir reflete diretamente na população de Balneário Camboriú que vocês representam. Nós temos aqui o representante da Praiana, mas a Praiana é uma empresa intermunicipal que passa por dentro da nossa cidade. Nós temos um outro problema aqui. Além de não ter vias exclusivas,
nós temos uma outra empresa também que presta serviço aqui dentro. Como solucionar e equacionar esses problemas que foram levantados aqui? Quem quer começar? Eu posso começar, Ricardo. Eu vejo que o problema é de todos, né? Começando do governo federal, que não aplica um incentivo, por exemplo, do combustível ao transporte coletivo. Do governo do estado, que não investe também em parte de incentivos fiscais, enfim, que teria que ter um grande incentivo a essas empresas para poder, justamente o que o representante da Praiana falou, comprar veículos novos, qualificar seus funcionários, enfim, ter essa possibilidade. E aí, neste caso, o município, quanto a esses veículos, não pode fazer porque são intermunicipais, mas pode fazer a sua parte, que é investimento viário. Isso teria que fazer. Mas os municípios passam por uma crise financeira muito grande há muitos anos. Hoje, Balneário Camboriú é uma via de acesso. Quem vem de Camboriú vai para Itajaí, enfim, quem vem de Itapema. Então, nós teríamos que fazer investimentos. É necessário fazer investimentos. Tem um estudo aí da ANFRE que circula há algum tempo e fala um estudo e o estudo não aparece. O prefeito municipal, o atual prefeito, pagou em torno de R$400 mil agora há poucos dias para fazer um novo estudo do município, quando a ANFRE já tenha feito. Né? A gente também não viu esse estudo, né? Fazem estudo e não apresentam. Né? E nós já fizemos o requerimento, inclusive, para que seja apresentado esse estudo. Queremos ver se tem alguma solução, o que pode ser feito. Então, realmente, eu acredito que isso teria que partir de um conjunto de ações, né? Tanto do governo federal como do governo estadual, né, e também dos municípios, para tentar resolver esse problema. Nós temos hoje um transporte coletivo muito ruim, né, porque demora muito a chegar no local, demora muito no seu trajeto, né, muito caro, como o representante falou, mas também não é culpa da empresa, a empresa tem um custo. Tem o veículo, tem os funcionários, tem o combustível, e isso custa X. Né? E ele tem que colocar mais o lucro dele, que hoje praticamente não existe, então realmente fica muito difícil. Então, se não tivermos um consenso entre o governo federal, né, governo estadual e governos municipais e empresas, realmente vai ficar muito difícil, porque as pessoas acabam optando pelo veículo próprio, e isso também causa um caos nas cidades, causa um aumento excessivo de trânsito, né? Então, realmente, os municípios precisariam fazer esse trabalho em conjunto para tentar resolver esse problema. Vereador Bola, o senhor na semana passada também participou de uma audiência pública que aconteceu na cidade vizinha. E eu gostaria que o senhor falasse de tudo isso que o senhor viu e contasse um pouquinho também dessa experiência do que o senhor viu lá, inclusive o representante da Praiana sendo muito questionado. Lá esteve o vereador Patrick, Peruca, Bola, Achute, Nilson e eu, né? De Balneário Camboriú. Por quê? Porque é importante a gente estar lá. Como seria importante, não sei os motivos ainda, né? Da Expressul estar aqui nesse programa hoje junto conosco. Né? Porque não tem como a gente discutir o que o Rafael colocou, né? O Rafael Seara, da Praiana, porque a ideia nossa é essa. O ano passado, em setembro, eu tinha uma audiência pública nesta casa marcada aqui na Câmara de Vereadores. A pedido, passamos para outubro. Em outubro, a Prefeitura começou conversações com a Expressul, nós passamos para março, e vai ser na próxima semana, vai ser no próximo dia 28, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Convido todo mundo que está assistindo a participar, porque a ideia realmente é essa. Nós temos problemas aqui com a Praiana, que sai, por exemplo, quem sai 18h45 de Itajaí para Balneário, sai, como diz o povo, numa lata de sardinha. Sai às 6h25 da manhã do Fórum de Camboriú, na mesma situação. E quem sai da universidade no final da noite, nas últimas linhas que vem na mesma situação. Mas, ao mesmo tempo, nós também dificultamos, com o passar do tempo, o trânsito da Praiana dentro da cidade de Balneário Camboriú. Então, para alimentar nós tiramos o alimento do outro. Quer dizer, a Expressul e a Praiana, elas têm que ter uma visão e um tratamento conjunto em Balneário Camboriú. Uma depende da outra e as duas dependem delas mesmas. Desde que nós, do Poder Público, demos essas condições. Essas linhas, na Avenida do Estado, na Martin Luther, na 4ª Avenida, que são as principais, né? Avenida do Estado, Martin Luther e 4ª Avenida, são as avenidas que mais tem problema. Tem problema também
na Terceira Avenida, mas uma pista exclusiva, e não só para a Expressul e Praiana, mas também para o transporte escolar, para as vans de transporte escolar, que são as particulares, e também porque muitos pais passariam ou passam, né, a usar o ônibus a partir do momento que acontecesse essa mudança. Exatamente. Então, nós temos que gerar receita para o transporte público e dar condições de mobilidade. Eu estou com um questionamento que eu anotei, que eu pedi hoje no grupo, que diz o seguinte: por que a Praiana não passa dentro do Balneário Camboriú, pega a BR-101, vai para Nova Esperança para deixar o pessoal do Rio Pequeno no Rio Pequeno? Ou volta do Rio Pequeno para cá e passa aqui por dentro? Então, quer dizer, ela faz esse papel, vem de Itajaí para Balneário. E por que perguntaram isso? Porque pelo menos 50% de quem é de Camboriú e trabalha em outra cidade, trabalha em Balneário Camboriú. Pelo menos 50%. E essas pessoas vêm de moto, como já foi dito aqui, né? Os acidentes de moto nessa cidade são muito grandes. Os hospitais aí, tantos particulares, conveniados, ou o conveniado pelo SUS, que é o único, 100% SUS, que é o Rude Cardoso, hoje os maiores atendimentos são de acidente de trânsito com moto, né? Então, tudo isso gera uma dificuldade. Então, se a gente incentivar o transporte coletivo e der o que ele pediu, né? O Rafael Seara e o Rafael do Fórum Metropolitano está aqui, né? E isso tem que ser estendido também de Itajaí a Porto Belo, a Bombinhas, e tem que passar para o Camboriú. Nós temos que estudar tudo, mas o miolo aqui, Itajaí, Camboriú, é Balneário no meio. Itapema também, a coisa se repete. E as pessoas têm dificuldade de chegar no local. Eu não sei como é que está o nosso tempo para falar nesse bloco, mas uma viagem do ponto de ônibus do Camelódromo na Expressul, a pessoa foi a Barra Sul, Vila Real, Yacht Clube, bairro do município, voltou pela Terceira Avenida para ser deixado na rodoviária. 1h30. Verdade. A mulher me passa isso é um absurdo. A pele faz em 15 minutos. Nós estamos prejudicando o passageiro e dando prejuízo para a empresa. Olha, assim, eu não consigo conceber como é que pode Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, no mínimo, essas três cidades, que elas são grudadas uma na outra, não ter um sistema de integração de transporte público. Isso daí é inconcebível. E como o vereador bem falou, é estudo em cima de estudo, a Anfre faz um estudo, o prefeito de Itajaí fez outro estudo com a Labtrans, parece que o prefeito aqui são milhões e milhões de dinheiro que se vai nisso, que poderiam inclusive subsidiar o transporte coletivo, já que se fala no subsídio de transporte coletivo. Mas eu também valorizo algumas ideias simples que podem ser colocadas em prática, como por exemplo é o caso que a Praiana fez. Talvez você está em casa, é difícil você pegar o transporte público, né? É uma situação complicada. A gente não precisa ir muito longe, vai ali em Curitiba ou vai em São Paulo, lá você tem uma linha número tal que vai do lado do ponto A ao ponto B. Você em casa, você consegue compreender como é que funciona o sistema de transporte coletivo aqui nas nossas cidades, sistema circular? A gente não entende, a gente não sabe a hora que passa no ponto, para onde é que vai, etc. A Praiana ao menos solucionou isso de alguma forma, que colocou lá o sistema aplicativozinho no telefone. Termos, né? Depois eu vou questionar isso deles, porque não está funcionando mais. Exato, mas... Em termos. Foi bom tu levantar então isso. É uma pena que não esteja funcionando mais, porque, como eu falei, eu também utilizo o transporte público. Sim. E eu usava aqui a situação do aplicativo e achava muito bom. Sim. Então são soluções pequenas, coisas pontuais que acabam por somar no transporte e vão contribuindo para a melhoria desse sistema que está tão problemático que estamos aqui discutindo hoje. Olha, eu vou fazer um intervalo, nós vamos voltar falando sobre o tema, qualidade do transporte público de Balneário Camboriú. Vamos falar inclusive sobre esse aplicativo que dava as informações. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ficou domingo das 8 da noite em frente ali ao antigo Santo Inês até 9h40, querendo ir para Itajaí, não passou nenhum praiana, isso é fato, nenhum praiana, inclusive de outras cidades que passavam por ali, né? E isso, houve mudanças, enfim, é sobre isso também que nós vamos falar, porque esse intervalo tão grande em dias de finais de semana acontece com mais frequência, mas vamos entender isso também, esses horários, como é que funciona. E uma coisa muito importante para você que está nos acompanhando,
A gente fala em aumento de tarifa, mas ninguém entende como se compõe uma tarifa. Vamos tentar para que ele explique aqui, os representantes, de uma forma bem simples e rápida, a composição de uma tarifa, para você entender que não é tão simples como se imagina. É simplesmente jogar um reajuste em cima e resolver o problema. Nós voltamos já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda a Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, estamos falando sobre o transporte público, especialmente a qualidade no município de Balneário Camboriú, mas não podemos deixar de falar das cidades vizinhas que de uma forma direta interferem na mobilidade urbana e no transporte coletivo. Até porque o representante que hoje está aqui é da Aviação Praiana, que é o Rafael Seara, que é uma empresa intermunicipal e que absorve um grande número de passageiros da nossa cidade, apesar de estar diminuindo, mas mesmo assim absorve, porque faz essa ligação. As pessoas que vêm de Camboriú até Balneário ou de Balneário que utilizam o transporte para ir para Itajaí, já que dentro do nosso município, a empresa que presta serviço aqui, ela faz praticamente as ligações entre bairros e acaba não fazendo essa ligação com Itajaí. Nós precisamos, neste caso, do transporte coletivo e, neste caso, da Aviação Praiana. No intervalo, a gente ficou debatendo aqui com relação à integração. A integração entre esses três municípios que são prioridades para a maioria dos trabalhadores aqui da região. E não se chegou a nenhum consenso no intervalo aqui, a gente vai trazer esse assunto à pauta aqui agora. E eu falava também sobre a composição da tarifa. Mas eu, antes de falar da composição da tarifa e perguntar a ele, eu queria voltar nesse processo de integração. Por que é tão difícil essa integração, já que temos empresas que teriam interesse nessa integração? Voltando no tempo, a Expressul e a Coletivo Itajaí tinham interesse, estavam inclusive com um local ali na altura da Praia Brava, onde seria um terminal. E os vereadores vão lembrar disso. Se não me engano, era o Flores na época com o Zé Ferreira, o vereador Zé Ferreira, que estavam articulando tudo isso entre as empresas. A Praiana, na oportunidade, criou um empecilho. Se o Rafael lembrar disso, ele também vai falar. Qual é o problema aqui no conceito? Eu queria, nós estávamos falando e disseram que não funciona, eu não consigo entender a integração. Por exemplo, lá em Florianópolis, como é que funcionava? O cara saía de Jurerê, vinha para o centro. O cara saía lá das praias da região norte, lá, Canasvieiras, vinha para o centro. O que eles fizeram? As empresas fizeram um centro de triagem em determinado local, todas as praias, Canasvieiras vai para lá, Jurerê vai para lá, enfim, vão indo para lá e de lá um ônibus vai para o centro da cidade. Então é assim que está funcionando. Isso também funciona no norte e funciona, né? É o que eu dei a ideia aqui. Camboriú tem que ter uma maneira de ter um local onde os bairros deixam o cidadão no centro e o centro encaminha para Camboriú e para Balneário Camboriú e para Itajaí. Eu, no meu entendimento é esse, eu sou leigo nesse assunto, mas eu não consigo entender como é que um cidadão vai sair do Monte Alegre, ele vai em Camboriú, daí ele vai não sei aonde, ele vai não sei aonde, não sei, e depois ele vem para Balneário Camboriú. Não funciona. Vereador, não funciona. Há um ano atrás, nós fizemos uma reunião lá em Itajaí do Conselho do Foro e a gente chamou os representantes tanto da Transpiedade quanto o pessoal da Expressul. Isso está gravado em vídeo. Nós perguntamos a eles se eles desejavam e tinham condição de fazer a integração do transporte público. Eles fizeram assim: não, nós queremos que exista essa integração do transporte público. Qual foi a ideia deles naquela oportunidade? Entre Itajaí e Balneário Camboriú. Sairia um ônibus de Itajaí até Balneário Camboriú com a porta fechada e num determinado... chegaria aqui no terminal rodoviário, abriria-se as portas e alimentaria os ônibus da Expressul. O que eu acho que todos temos um consenso aqui é que as empresas de transporte público coletivo hoje elas não conseguem mais sobreviver no modelo que está hoje.
no modelo que existe em Itajaí, no modelo que existe em Balneário. É necessário que elas cooperem entre elas para que elas tenham também um aumento da sua rentabilidade e da sua margem operacional. Senão elas não vão conseguir trabalhar. Isso mesmo. Exato. E aí aqui em Santa Catarina nós temos um outro agravante. Quando eu coloco essa questão de região metropolitana, a região metropolitana já foi criada. E um dos pilares da região metropolitana é o transporte público integrado. Mas ninguém se atina a esse respeito. Eu até convido os vereadores para a gente fazer novamente levantar essa bandeira novamente de fazer um transporte público. Como já falei, nós temos muitos estudos, etc. Nós vamos fazer uma coisa mais simples, uma coisa exequível e que seja possível para que nossa população utilize. Né? Bola, pede para tacar fogo nesses estudos. Pega esse monte de papel, tudo, faz uma fogueira e começa tudo de novo, Bola, vai. Porque deu uma bola, né? Estuda, igual o Nilson falou, 400 mil daqui, 400 mil dali. 400 mil. Acaba os estudos todos. Acabou. Tá? Traz o pessoal do foro que está discutindo, traz a Praiana, traz a Expressul e ao CTT. E aquela lá de Itajaí, a Piedade agora? Firma um acordo que seja bom para todo mundo, desde que quem usa o ônibus não sofra. Desde que, se o poder público tiver... Blumenau está investindo, Itajaí está investindo nas empresas para poder transportar. Nós temos Balneário Camboriú de 15 a 20 mil idosos. Nós não sabemos que utilizam ônibus aí mais ou menos 40%. Utilizam ônibus, normalmente, diariamente. Esses são transportados de graça. Acontece que o poder público cria essas dificuldades, por exemplo, parou o trânsito na 4ª Avenida, ou parou na Avenida do Estado, parou o ônibus. Está queimando combustível, está atrasando todo mundo, está atrasando o hospital, está atrasando a diarista que tem que estar lá para trabalhar, a patroa tem que sair para trabalhar, tem que limpar a casa, fazer o almoço, cuidar das crianças, entendeu? Está atrasando o transporte, as famílias, porque o transporte coletivo não está levando as crianças para a escola, está atrasado. Tudo atrasa em Balneário Camboriú. E chega, Balneário Camboriú era assim, ó, começava tudo às 7 da manhã. Não, a mobilidade é horrível, vai para as 8, para as 9. Hoje tem lugar que só funciona depois das 10 horas da manhã. Não importa que vá meia-noite, 1 hora da manhã. Mas por quê? Porque de manhã é praticamente impossível sair de casa e chegar no local de trabalho. Então, assim, tira o poder público dessa discussão, bota apenas para dar condições de tráfego, para que se locomove com rapidez. Que é o papel. E dê o subsídio que precisa para que não fique. Inclusive, para incentivar, tem que ter política pública, mídias sociais, investimento em mídia, para que incentive o cidadão a pegar o transporte coletivo. Entendeu? Larga o seu carro em casa, deixa o carro em casa. Ele só vai pegar o transporte coletivo quando ele perceber uma vantagem de utilizar o transporte coletivo. E a vantagem não é financeira, a vantagem é de tempo, de deslocamento. Tempo é principalmente. Henrique Peñalosa, não sei se vocês vão conhecer, mas Henrique Peñalosa foi o idealizador da Transmilênio na cidade de Bogotá, na Bolívia. Funciona. E ele dizia, tinha uma célebre frase dele que dizia: enquanto um ônibus passa ao lado de carros engarrafados, nós temos um símbolo da democracia, é o coletivo em detrimento do individual. Ou seja, se não houver prioridade para o transporte público, não adianta integração. Se me permitir, eu tenho um amigo que mora em São Paulo e ele tem um escritório bem no centro, né? E ele mora a 15 quilômetros do local. Ele disse, olha, antes eu vinha de carro, demorava X tempo para chegar, daí eu tinha que pagar estacionamento, ou seja, hoje eu venho de ônibus, porque com as vias rápidas hoje, que tem em São Paulo, preferenciais, ele disse, eu levo um quinto do tempo que eu vinha de carro, ou seja, 5 vezes mais rápido que de carro, não paga o estacionamento, ou seja, vem tranquilo. Então, isso faz com que o cidadão comece a andar de ônibus. Mas o vereador, lá em São Paulo, o transporte público, eu endosso plenamente. Lá em São Paulo é desvantagem você utilizar o transporte particular. Mas por quê? Porque a região e a cidade lá elegeram isso como prioridade. Com a criação das faixas exclusivas, com aquele aplicativo que você consegue saber onde é que está, quanto tempo vai chegar o ônibus, isso é importante. E verdade seja dita, né? A gente, quando tem 18 anos, nosso sonho é ser... comprou o carro, dormir dentro do carro, né? E depois que vai passando um tempo, você não quer mais andar de carro. Né? Então, se tu tiver um transporte público bacana, que tem um ar-condicionado,
Às vezes o transporte executivo seja mais caro, mas tem mais qualidade e tal, sabe? Isso é importante, eu tenho certeza que vocês vão ter muito a ganhar com isso. E isso é essa toada que a gente tem que começar a tocar. Mas como chegar no poder público para estimular a criação de vias exclusivas? Como é que faz isso? Dia 28 nós vamos discutir isso aqui nessa casa. Ah, vou que repetir, bom. nós temos audiência pública, convido aqui todo mundo, os vereadores estão convidados, vão participar, mas as empresas estejam presentes com seus representantes, porque nós vamos fazer um documento do que o usuário acha ideal, do que as empresas acham ideal e mandar, como você disse, pegar esse monte de papel que tem, toca no fogo, chega, pagar, gastar dinheiro em Balneário Camboriú, gastar dinheiro, jogar dinheiro público na lata do lixo, com estudo, isso aqui já passa de 10 anos. Chega, são 10 anos de dinheiro queimado. Vereador, eu realmente concordo. Acho que esse debate vai ter que começar a nascer das próprias câmaras, das próprias associações de moradores, porque infelizmente os prefeitos eles não estão muito importantes. É isso, porque cada governo elege as suas prioridades. Sim. Né? E assim, nós vereadores, a gente acaba fazendo debate e tal, mas precisa realmente hoje o prefeito, tanto de Itajaí como de Balneário Camboriú de Camboriú, eleger as prioridades. Quais são as prioridades? Ele vai precisar fazer com que as empresas tenham incentivo. Né? Por exemplo, você já foi dito aqui que Itajaí, o prefeito lá paga X né? Subsidia. Já está em 500, eu achei que era 400. 500 mil reais. Então, mas tá, eu não sei se isso, quem é a empresa, não sei, mas pelo menos isso está sendo feito. E precisa ser feito isso de maneira igualitária, não só lá em Itajaí. Transparente. Né? Tem que ser transparente, dizer, olha aqui, o custo é tanto, para diminuir é tanto, né? Se nós fizermos vias rápidas, vai diminuir tanto, entendeu? Porque hoje eu vou te dizer uma coisa, as pessoas não pegam, aquilo que, né, o Rafael falou, as pessoas não pegam ônibus, por quê? Primeiro, custa mais caro. Exato. Não é confortável, é muito ruim. Vai ficar parado igual o carro. Camboriú a Balneário, R$9 por dia, 2 passagens, tá errado? Isso aí, 4,50 isso se ele fizer, se ele pegar... Mas também Camboriú, lá do bairro também é do Braço 4,50. Macaco até Itajaí, na Cidade Nova, é 4,50 também. Não, tudo bem, mas é 4,50 no bolso do usuário, é R$9. É caro, principalmente se for só Itajaí e Balneário, é caro, mas se tu vier lá do bairro do interior de Camboriú para Itajaí, é um trajeto, sei lá, de 20 quilômetros, é barato nesse sentido, mas mesmo assim a população não suporta mais isso. E a questão da integração, me permite finalizar, porque quando tu falou da questão da integração, por que não funcionou e por que não é vantagem para as empresas? Se for primeiro só discutir Itajaí e Balneário, não é vantagem, porque Camboriú envolve muito, a gente sabe que a gente tem o transporte intermunicipal entre essas 3 cidades, então é mais ou menos o mesmo fluxo de Camboriú para Balneário e de Balneário para Itajaí. Então, só a integração Balneário e Itajaí não ia funcionar e mais, ia causar um déficit ainda maior para a empresa, porque esse passageiro que já é da Piedade, vamos dizer, vamos tratar Circular Itajaí, Circular Balneário Camboriú e Circular Camboriú, que é a CTT, que é outra empresa também, então são 3 empresas diferentes, e mais a Praiana, mais a quarta que faz o intermunicipal. Um papel diferente, né? De vocês, né? Empresa diferente do papel, né, Rafael? Sim, mas ela é que tem o... mas juridicamente diferente. Juridicamente diferente. Quando a gente conversou, ali as empresas, elas queriam a integração. Então, se essa é uma informação... Então, qual que seria a solução? Então, a gente precisa ter uma integração, né? A solução seria um consórcio de empresas, mas que tenha viabilidade de executar um serviço melhor. Não adianta a gente faz o consórcio, seja CTT, Piedade, Praiana, Expressul ou qualquer outra empresa que seja a detentora da concessão nessa região ou nessa cidade, e aí o que eu ia te falar aqui, eles iam perder a passagem que eles estavam ganhando sozinhos, eles teriam que dividir um com o outro, tanto Camboriú como Balneário. Tanto Balneário como Itajaí. Eles acreditavam que no fluxo, né, compensaria, mas eles iam rodar na prática, tá? Rodar mais e dividir o valor da passagem. Então, mas o estudo que a Coletivo fez na oportunidade, e eu falo isso com conhecimento de causa, era viável se fazer isso. E o Nilson estava falando aqui, eu quero puxar o gancho, quando se falou do estudo com relação a rapidez, a via preferencial. A Coletiva Itajaí, na oportunidade, entregou um estudo, e você deve saber disso, completo,
mostrando que se a prefeitura fizesse algumas vias na cidade de Itajaí, iria diminuir o número de automóveis, iria aumentar a velocidade. Os ônibus conseguiriam andar uma média de 40 km por hora, o que seria suficiente para fazer o trajeto dentro do tempo previsto. Aí eu pergunto, você estava falando disso, você falou de governos, só para concluir aqui em cima desse raciocínio, você falou de governos. Aí nós construímos na nossa cidade 3, Quinta Avenida, 4, Quinta Avenida, Terceira Avenida, Quarta Avenida, Martin Luther. Qual dessas privilegiou o transporte coletivo? Eu queria perguntar a vocês, como vereadores, governos que não pensam nisso. É isso que eu estou dizendo, mas infelizmente nós vivemos em duas realidades totalmente diferentes. Camboriú, nós temos uma cidade extremamente, não é pobre, mas são pessoas um poder aquisitivo muito menor. Né? Já Balneário Camboriú, as pessoas têm um poder aquisitivo muito bom. Se você pegar hoje nos bairros, vamos dizer, considerados de menor poder aquisitivo, que é o município, Vila Real, o bairro de Nações, não tem a casa que não tem o seu carro na garagem, que não tem a pessoa que não... Então, assim, isso também dificulta, porque as pessoas, né, querem a comunidade, querem a pressa. Um pouco é parte da cultura também, cultura, né? Então, assim, claro que para ele deixar de utilizar o veículo, ele vai ter que ter um atrativo, ou seja, preço e qualidade. Eu acho que tempo é ainda o fator. E aí eu vou chegar lá. E talvez não seja nem tanto o preço, mas a rapidez. Hoje nós temos um problema sério que não funciona. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu saio de manhã. Quando eu saio de manhã às 7 horas de casa, 7h12 eu estou em Itajaí. Eu levo 12 a 15 minutos no máximo. São 7h10, acabou. Quando eu saio 7h15, eu chego 7h45. Porque o trânsito... Então, é isso que eu quero chegar. Se tu tens uma linha própria para o ônibus vai fazer em 15 minutos. Exato. Mas nós temos um diagnóstico assim, de que realmente o que o apresentador colocou é uma realidade. Os governos eles não estão preocupados com a infraestrutura de transporte público das suas cidades. Aqui Balneário Camboriú é um exemplo. Lá em Itajaí, ano passado, ano retrasado, o Volney Morastoni queria proibir a praiana de passar dentro da cidade, o que é um absurdo. Né? Nós tivemos que atuar. Né? O prefeito aqui de Balneário Camboriú, eu tenho pedido uma audiência com ele, até ele, por sendo presidente da ANF, se estiver me assistindo, me receba, prefeito, que a gente quer conversar sobre transporte público integrado. Então parece que isso daí não é algo prioridade para os governos. E para a população é uma prioridade, porque a população quer isso. Mas ele tem que falar aqui, eu consegui 440 unidades habitacionais para Balneário Camboriú. 56 casas na rua Maurício Venas Cunha, no São Judas, que não existia rua, e aquele condomínio Bela Praia, são 384 apartamentos lá, então dá 440. Sim. A construção civil de Balneário Camboriú botou uma pressão tão grande em cima do prefeito Rubens Pernal na época e do prefeito Leonel Pavan, porque Balneário Camboriú não podia ter anunciado imóveis de baixo padrão. Porque Balneário Camboriú, o imóvel teria que ter preço alto, quer dizer, o trabalhador ele é meio que excluído, é uma cidade que ela deixa as pessoas em situação de intimidação, porque o poder aquisitivo tem que morar em outra cidade, mas daí tu não dá transporte, tu não dá saúde, então tu tem que trabalhar em cima disso também. Tá bom, mas aí se você me permite uma observação, eu concordo plenamente com o teu raciocínio da interferência dos grandes construtores na cidade, mas aí vai também do político, né? Se o político tem personalidade, ele faz aquilo que interessa à população e não o que interessa a grupos exclusivos dentro da cidade. Então, neste caso, eu acho que eles atenderam a necessidade da minoria e não da maioria. É o meu ponto de vista dentro do teu raciocínio. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, foi o que o Nilson falou. O pessoal do Balneário Camboriú tem mais poder aquisitivo. Mas né? e os que não têm, que moram aqui? A cidade não é constituída só da parte litorânea. Quem conhece a cidade de Balneário Camboriú vai ver situações em que a necessidade é muito grande, que como Bola foi buscar. Mas por isso que eu estou dizendo, nós temos realidades totalmente diferentes. Em Camboriú, se você pegar o poder aquisitivo, fazer uma média em Camboriú para passar para Balneário Camboriú, é uma loucura a diferença. Então lá as pessoas realmente usam ônibus. E trabalham aqui. E estão chegando atrasados, desculpa, Nilson, mas assim, o maior problema que o Rafael ouviu na Câmara de Vereadores de Balneário de Camboriú... Nem é o valor. Não foi valor e não foi itinerário. Houve reclamações muito sobre isso. Foi o horário de chegar no trabalho. Pronto, é o que eu sei. É o horário de chegar no trabalho. A regularidade do transporte. Pessoal, eu tenho que fazer mais um intervalo. O papo tá bom para a gente continuar no último bloco, é um instante só.
Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta, última parte do nosso Câmara Debate, o tema do programa de hoje, o transporte público na cidade de Balneário Camboriú, a qualidade do transporte público. Estamos falando, claro, das cidades vizinhas que interferem diretamente na movimentação de usuários do transporte público na nossa cidade. No bloco anterior, a discussão se ampliou, falando sobre as vias exclusivas para o transporte público, mas um dos fatores que interfere, e foi citado aqui também, é o valor da tarifa. Os vereadores citaram, e o Bola citou também, o Rafael, o Seara já havia falado do número, o aumento do número de pessoas que atingem a gratuidade no transporte público. Isso as pessoas não sabem, mas interfere diretamente também no preço da tarifa do transporte público, que cai no bolso de quem paga. Explica um pouquinho, Rafael, já para a gente entender e a discussão continuar daí, a composição da tarifa para chegar no valor final, hoje R$ 4,50. É o seguinte, essa planilha tarifária, de revisão tarifária, ela estava muito defasada. A gente usava uma planilha do antigo extinto GEIPOT, que era associado ao Ministério dos Transportes, e essa planilha datava lá dos idos dos anos 90, entendeu? Então tinha muitas atualizações que não eram feitas e muitos fatores que não eram contemplados naquela planilha. Então a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, no final de 2017, início de 2018, ela elaborou uma nova planilha, né, contemplando os custos os custos reais e associando algumas situações, como até o risco do negócio, a capacidade de tu sofrer um atentado, que hoje está muito comum, né? O preso não tem visita íntima, toca fogo em ônibus. Choveu muito hoje, toca fogo em ônibus. Qualquer coisa, toca fogo. Então, essa questão do risco do negócio e na região que tu tá também está contemplada nessa planilha, tá? Mas enfim, é uma planilha que só explicação, eu até protocolei no município de Camboriú no ano passado, só de explicação ela tem mais de 200 páginas de explicação. E abas do Excel ela tem mais de 40. Então é muito grande, tu coloca ali o custo do litro do combustível, o tipo do teu veículo, quantos anos, a idade média da frota, quantos anos tem cada veículo, número de passageiros, gratuidade, o custo da tua manutenção, custo dos equipamentos de manutenção, custo do pneu, enfim, é uma quantidade de dados assim enorme, quilometragem rodada, enorme mesmo, e que vai apontar para um valor de tarifa ideal. Só para vocês terem uma noção, a nossa tarifa de Camboriú, da nossa empresa que faz o transporte lá, a CTT, ela apontou para um valor de tarifa de R$ 33,00. R$ 33,08. Essa é a planilha que eu protocolei lá. Aí tem uma aba dela que tu consegue jogar um valor de subsídio já. Também é uma novidade com relação àquela planilha antiga. Então, em Camboriú, né, para a tarifa ir para o valor de R$ 4,50, que é o praticado lá, né, e agora está no intermunicipal, teria que haver um subsídio de R$ 96 mil, 96 mil uns quebrados, ele não tem um número exato agora. Então, com essas atualizações de custos aí, a gente mensais, a gente consegue ter, tá? A gente consegue ter pelo menos R$ 1 milhão e pouco o orçamento do município. Então, município não sobra isso. Não sobra. Camboriú não tem R$ 1 milhão de orçamento para obras por exato. ano? Então, e aí foi uma conversa que a gente teve lá com o prefeito e procurador também, no sentido de vamos tentar
otimizar alguma coisa então para conseguir com esse valor de R$ 4,50, né, continuar com o transporte. Está explicada a integração. Mas, então. vereador, Também viu? Aí nesse aspecto é que entra a importância da região metropolitana. Perfeito. Por que a gente fala assim, por que é tão importante ter essa região metropolitana, que isso passe a funcionar? Porque os municípios que têm maior poder aquisitivo, Itajaí, Balneário Camboriú, que são as cidades que têm o maior poder aquisitivo da nossa região, vão ter condição de ajudar os seus irmãos que têm menos possibilidade de poder aquisitivo. Isso para acessar financiamento, para dar subsídio, eles podem, a região metropolitana, essa figura jurídica pode fazer isso. Então, como o vereador bem falou, precisa de R$90 mil mensais para fazer o subsídio para o transporte público, e o orçamento para obras na cidade não chega a 1 milhão, de onde é que vai se tirar esse dinheiro? Não se tira esse dinheiro de lugar nenhum. E quem sofre o usuário do transporte público coletivo. Pois é. E aí, como é que faz? Na verdade, volto a dizer, né? Hoje as cidades estão com seus orçamentos estourados, né? A gente vê que estão municípios falidos, que foram criados em virtude das legislações, municípios aí que hoje praticamente não se pagam, depende do repasse do governo federal. Então, esse é o grande problema, né? E volto a dizer, nós temos aqui um problema sério, onde nós temos uma cidade com um PIB muito maior do que as cidades vizinhas, né? As pessoas realmente acabam utilizando, e se tu pegar hoje o valor do ônibus, né, que uma faxineira em Balneário Camboriú, ou um zelador, ou qualquer pessoa, né, um trabalhador que faz o trabalho de pedreiro, carpinteiro, enfim, que vem trabalhar em Balneário Camboriú, se pegar o que ele gasta, me disseram aquele dia lá para nós que o custo em torno de 250 por mês. Isso, com 250... Ele paga uma prestação de um carro. Ele paga... Não, 48 vezes. Não, ele com 250 reais, ele compra uma moto, né, um meio de transporte rápido, ele vai a hora que quer, volta a hora que quer. Sobra dinheiro pro almoço. Não é verdade. Então isso está acontecendo. O que está acontecendo hoje? O trabalhador está largando por isso, essa queda de 50% do usuário, porque demora, não funciona, é muito caro, ele compra um aviso, compra uma motozinha, vai a hora que quer, volta a hora que quer, e um valor muito menor. Ô, César, teve outra questão que a gente não citou ainda e que atrapalha bastante, principalmente nas grandes metrópoles, aqui o Rafael também pode corroborar nesse sentido, são os aplicativos, que muitas vezes não tem regulação e mais, passam no ponto de ônibus, seja Uber, 99, abrem a porta e falam assim, quer ir para Itajaí? R$5. Eles fazem as vias de transporte coletivo. Mas é isso que eu estou te dizendo, Rafael. Mas ele está fazendo isso por quê? Está fazendo isso porque não funciona o transporte público. Se tivesse uma via exclusiva, ele ia fazer isso. Isso é uma consequência. Se tivesse uma via exclusiva, ele não faz isso. Isso é uma consequência. Mais, sabe? Nem pode entrar. Eu não faria isso. Eu fiquei triste de saber que não está funcionando mais o aplicativo no celular, porque eu usava tanto. Porque o cara vai lá eu falei isso no bloco, né? Chega, falar isso no último bloco. O que aconteceu? Explica agora. O que aconteceu com o aplicativo que a gente usava servidores para comunicar com o Movit, que mandavam os dados para... que o Movit é do Google, né? Mandavam os dados para o Google. Com essa alteração do sistema de integração de Camboriú, como a linha ela passou para 2 linhas troncais, né? A linha via Santa Regina e a via Areias, elas tiveram que ser remodeladas, e aí o algoritmo que a gente fazia essa comunicação, ele não consegue atualizar porque a linha é uma circular, a linha não tem mais ponto inicial e final, essas 2 troncais. Esse é o problema, que não tem. Não tem isso. É que hoje o cidadão não sabe. Hoje assim, eu moro no Araribá, ali perto do Hospital Santa Inês. Eu quero vir para a cama, eu não sei que hora que vem, não sei que hora que ônibus vem, eu não sei de onde vem, eu passo o ônibus, eu não sei se é ônibus inteiro, é que não tem. Por exemplo, volto a dizer, eu usei muito Florianópolis. Florianópolis, se tu sair lá da Polícia Militar, lá do bairro Trindade, tu sabe, se tu vai para Beira-Mar, tu sabe que a cada 15 minutos vai passar um ônibus. Tu tá ali, 9, 9h15, 9h30, 9h45, a cada 15 minutos passa o ônibus. Tu vai ali, tu faltas 9h20, tu corre ali, 9h45, tu para, o ônibus sobe e tu sabe que em 15 minutos vai estar no centro. Né? Aqui é o contrário, aqui tu não sabe a hora que vem, às vezes tu fica 40, 50 minutos, como a pessoa ficou lá 1 hora e pouco e não tem ônibus. Ele vai fazer o quê? Vai de Uber, vai de moto. Com certeza. Ô Bola, você me permite te fazer uma pergunta? Pode. Em cima de tudo isso que eu estou ouvindo aqui, a cada momento dessa conversa aqui, eu vou ficando mais preocupado.
E vou te fazer a seguinte pergunta: o que você de fato espera com essa audiência pública? Porque eu estou vendo que a solução, você vai ouvir um monte de coisa, as pessoas vão vir, vão reclamar, e pelo que eu estou, me desculpe a franqueza, a gente vai ser difícil. Mas o que você de fato espera com isso, Bola, de verdade? Eu sei que você tem um empenho muito grande nesse assunto. Eu fui vice do Rubens Pernal. E se tem um político que eu aprendi a respeitar, entendeu? Porque diz e faz, tá? Tem um que o pessoal não gosta, que é o Pavão, mas o Pavão olhou no teu olho e diz: olha, eu vou fazer isso contigo, bem ou mal, ele faz. Entendeu? Ele pega, vai e faz. Agora, eu fui vice do Pernal. Tudo, ele pegava e dizia assim: esse é um compromisso que eu não assumi. Este compromisso aqui é o que eu assumi e eu não fiz ainda, vamos cumprir isso. O que ele disse para mim? Ele disse assim: nós precisamos resolver o transporte. Eu disse: Rubens, nós precisamos de vias específicas para transporte coletivo, nós precisamos subsidiar a Expressul, nós não podemos deixar a Expressul entregar a chave dos ônibus e ir embora, deixar nossos cidadãos de Balneário Camboriú sem transporte. Nós precisamos fazer com que as pessoas acabem esse negócio de linha burra, tá? Falta de ônibus, tempo muito demorado para passar um ônibus, nós precisamos acabar com isso. Ele disse assim: Bola, é o que eu mais quero. E ele sentou com o Evandro para conversar. E eu acho que não basta sair de trás da porta da caneta, porque ele foi 18 anos secretário, ele foi prefeito, ele foi secretário do DEINFRA estadual, do Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Ele sabe muito como é que é o negócio. Mas nós temos quem está sentindo na pele. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Por isso elas precisam estar presentes para complementar o trabalho do Rubens Pernal. Porque ele disse que vai fazer. Tu acha que então até o final desse governo sai? Eu acho que sim. Eu acho porque o quê? Integração não sai, sabe? Porque o Rubens está saindo. Não, eu fui vice do Rubens Pernal. Ele disse assim, ó, tinha duas avenidas no bairro das Nações. Uma lá em cima, que passaria depois do Colégio Médici, e tinha o binário. Ele optou pelo binário, com o dobro da largura do que havia sido pensado no passado. Certo? Com o dobro da largura. Não foi concluída porque o governo, o grupo do governo não deu continuidade. Entrou outro, optou pela Quarta Avenida e o Rubens tinha aquele negócio. Não, vão acabar primeiro a Quarta Avenida, o binário para depois começar na Quarta. Era a opção de quem está com a caneta na mão. Então eu confio no Rubens Pernal. E eu acredito que ele, antes de sair, ele vai cumprir o que ele se propôs. Tá. Antes de sair no final do governo ou antes de sair do nós temos apenas 1 ano e 8, 1 ano e 8, 1 ano e meio, porque tem eleição. Então 1 ano e meio. Ele vai fazer uma cirurgia, vai ficar meio ano. Tem 1 ano e 1 ano ele não vai fazer, desculpa. Não, eu acredito. E não estou dizendo que ele não... A Avenida Central, a Avenida Central eu mudei. Eu determinei, como prefeito em exercício, em 48 horas ela estava pronta. Inverteu toda a Avenida Central. Mudou placa, faixa, pintura, tudo. E Balneário Camboriú tem, se tiver determinação de fazer, vai lá e faz. Mas, ô Lacerda, a gente não pode esquecer a importância de trazer esse debate que a gente está fazendo aqui. E como já falei, eu só acredito que vai nascer da iniciativa da própria base popular, dos vereadores, das associações, que é essa questão do transporte público regional. Isso aí não pode sair da lente da Câmara, isso tem que acontecer. Né? E, como disse anteriormente, se depender dos governos, do executivo, isso não vai acontecer tão cedo, porque os prefeitos não querem que isso aconteça, em concorrência com o próprio DETER no estado de Santa Catarina, que é um organismo que foi criado lá acho que quando Santa Catarina era capitania hereditária e que existe até hoje, né? Que serve só para atrapalhar o desenvolvimento das regiões. Era um papel assinado por um português em Portugal. Exatamente. Pois é. A gente está chegando ao final do programa. Eu gosto sempre no final de dar um tempo para cada um se despedir, deixar um recado, não só sobre o tema, mas também um recado para os nossos telespectadores. Estamos aí chegando para o final, acho que eu tenho 1 minuto para cada um ainda, para que vocês possam se despedir e deixar o recado final. Primeiramente, agradecendo a todos. Eu acho que esse assunto renderia muito mais, né? Principalmente para a gente poder explorar um pouco mais os nossos convidados, mas o tempo nos limita. Começar pelo Bola. Obrigado, Bola, mais uma vez, está aqui tratando de um assunto importante e que realmente a audiência pública possa surtir o efeito
e que você tenha razão e que o Expernal consiga cumprir o que ele prometeu, que a população espera. Ele se propôs a fazer o Expernal. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da TV Câmara, né? E dizer que sempre é um prazer estar aqui com vocês, sempre debate coisas boas, né? Eu quero dizer a todo mundo que aquelas perguntas que me mandaram pelas redes sociais, eu vou entregar agora na mão do Rafael, da Praiana, tá? E nós vamos lutar. E compareça dia 28, 19 horas, nesta casa, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, participe da audiência pública, traga a sua angústia, Expressu, Bondidinho, da Praiana, tudo que tiver de transporte coletivo de pessoas nessa cidade que você puder contribuir, venha e traga. Será anotado, que não for podido falar, responder, mas será respondido posteriormente. E você levará tudo ao projeto para colocar em prática o mais rápido possível nessa cidade. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Bola, mais uma vez. Rafael, vamos começar pelo Maier, tudo bem? Obrigado pela participação, por alguns esclarecimentos que você nos deu. Lacerda, eu que agradeço em seu nome, queria agradecer ao Poder Legislativo de Balneário Camboriú pela oportunidade, ao senhor e à senhora que está aí em casa, que nos acompanhou até esse momento. E quando nós trazemos esse debate, o transporte coletivo regional, ele é um tema polêmico, sem dúvida alguma, mas afeta a região, e quando a gente vê que esse debate começa a nascer, a gente já consegue ter uma percepção de que, muito embora no passado fosse negligenciado, agora parece que não é mais. Como disse no início do programa, é a eleição da prioridade. Então é com esse debate, com esse esclarecimento, que a gente vai conseguir fazer a eleição dessa prioridade do transporte público. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael Seara, obrigado. Está aqui com a gente, trazendo esclarecimentos. Obrigado, Lacerda, obrigado aos telespectadores aí que estavam nos acompanhando. Agradeço a oportunidade para estar explicando, expondo aí um pouco da nossa realidade. Eu penso que um transporte coletivo de qualidade, ele passa inevitavelmente por vontade do poder público em investir em estrutura viária, em pontos de ônibus digno, né? E uma integração também, talvez um consórcio de empresas. O modelo vai variar um pouco de região para região, de cidade para cidade, mas a Praiana está disposta a ouvir, a integrar e fazer melhorias aí até na própria frota para disponibilizar um transporte de mais qualidade para a população. Eu lembro também que um país ele é desenvolvido não é quando o pobre tem carro, é quando o rico utiliza o transporte coletivo, utiliza o transporte público. E para isso a gente, né, inevitavelmente passa pela vontade política e a união de todos os envolvidos nesse sistema para fazer as melhorias necessárias. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, e vai estar aqui na audiência, né? No dia 28, é isso, né, Bola? 28, né? 19 horas. Não agendei, mas provavelmente estamos aí. Obrigado, Nilson. Boa noite. Obrigado a você, obrigado pela equipe, obrigado pelos convidados, vereador Bola. Realmente é um tema bastante importante e nós temos que discutir e continuar discutindo. Mas Bola, eu sinto a tua vontade de fazer o que você quer fazer, mas eu penso que nós temos que começar a conversar para o próximo governo, que esse governo não acredito mais, porque o Rubens Expernal não é o prefeito, né? Ele é um secretário sem caneta, é um secretário que não tem condição de fazer aquilo que pensa, porque ele tem vários projetos que o prefeito não realiza, por isso que ele deve estar saindo nos próximos dias. Então o secretário vai fazer uma cirurgia e não sei se volta nesse governo. Então está na hora de nós começarmos a conversar para o próximo governo. Obrigado. Tá certo, obrigado a todos pela participação, obrigado a você que está em casa nos acompanhando. E eu termino, como sempre, fazendo um convite para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate. Até lá.